A gente vai conversar com a professora de Ciência Política da Universidade Federal do Rio de Janeiro, coordenadora do Laboratório de Partidos, Eleições e Política Comparada, Maíra Goulart. Bom dia, Maíra. Bom dia! Maíra, nós tivemos aí diversos acontecimentos no cenário político nessa semana, mas um deles foi o apoio da cantora Anitta, que acabou fazendo disparar, isso já foi na semana passada, né, na verdade, fez disparar a popularidade do ex-presidente Lula nas redes sociais, segundo o índice de popularidade digital calculado pela empresa de consultoria e pesquisa Quest. As ameaças também de Jair Bolsonaro acabaram fazendo as ameaças golpistas de sempre, né, junto aos embaixadores estrangeiros, causaram uma queda do presidente no mesmo indicador, e esses dois movimentos acabaram contribuindo para uma tendência de aproximação entre os rivais em termos de desempenho na internet. Como é que você viu esses dados, Maíra, e como isso pode influenciar na prática, no dia a dia da campanha? Olha, eu acho muito positivo para a campanha do Lula. Por quê? Porque permite o acesso a segmentos que originalmente não chegariam a ele, né? Com as redes sociais, né? Com um outro tipo de recepção de informação que não passa mais pelas mídias tradicionais, pela TV, né? Que tem essa abrangência maior em termos da sua cobertura e do conteúdo informacional que é passado. Nas redes sociais, o cidadão ele escolhe muito aquilo que ele vai acessar e acaba, né, construindo nichos de recepção de informação ou de desinformação, se for o caso. Normalmente, né, existem nichos que a informação sobre a campanha do Lula, sobre a diferenciação entre Lula e Bolsonaro, sobre as próprias eleições, nesses nichos essas coisas não são discutidas em determinados nichos de rede. Com a Anitta, a ideia da campanha, da importância de derrotar Bolsonaro, da garantia do Estado de Direito, e o Lula como essa alternativa, a única alternativa com potencial eleitoral para derrotar Bolsonaro, essa mensagem chega a grupos que originalmente, né, não estão recebendo essa informação, porque não leem jornais, porque não nem veem aqueles feeds de notícia, né, seus feeds são preenchidos com outro tipo de informação. E é interessante, Maíra, quando você fala isso, porque tem um especialista, o Pedro Barciela, que inclusive fez ali um grafo, né, mostrando as interações só no Twitter. E em relação a esse assunto, o apoio da Anitta é curioso porque tem ali uma boa parte, uma parte significativa daquele grafo ali, é quase metade dele, que mostra perfis que não costumam falar de política interagindo. Então alcança mesmo, tem essa capacidade de furar, é o que se convencionou chamar de bolha, né, de opinião, onde todo mundo reverbera sempre a mesma coisa, e ir para esses outros cantos pode inclusive ajudar pessoas que não falam de política a falarem de política também, Maíra? Exato, eu vejo isso com muito bons olhos, né? Você fazer um chamado a segmentos é um potencial que as estratégias normais de campanha não teriam, porque elas precisam de uma certa adesão a algum tipo de ferramenta que vai permitir que você receba essas informações, né? As informações da campanha, as informações do candidato, ou mesmo informações jornalísticas de maneira geral. Você precisa que o cidadão adira a isso, né? Faça um movimento em direção a isso. Mas o cidadão que está ali, ele já curte a Anitta porque ele quer receber informações sobre música. Se nesse pacote vem esse tipo de informação sobre política, sobre eleições, sobre determinados candidatos, é bom, é uma possibilidade de expandir os nichos originalmente em que você tem segmentado o seu nome, a sua campanha, essas ideias sobre política e eleição. Então eu vejo com muito bons olhos essa entrada desses ícones, mesmo quando eles estão à direita. Eu acho importante, quanto mais gente estiver falando de política, melhor. Porque eu acredito que a partir da conversa, da deliberação, quanto mais gente for chamada para o debate público, eu acredito que isso seja sempre positivo. E pegando esse gancho da conversa, Maíra, a gente sabe que o diálogo, né, quando ele existe na prática ali nas redes sociais, às vezes costuma ser muito agressivo, enfim, por questões que a gente nem precisa abordar aqui, né, mas o próprio fato de não ter a pessoa ali próxima. Mas na última eleição teve um movimento interessante no segundo turno, que foi o vira-voto,
né, por parte de pessoas que eram simpáticas à candidatura de Fernando Haddad no segundo turno, e aquilo teve até, não sei se tem uma relação direta com uma diminuição da distância de Bolsonaro a Haddad ali na reta final do segundo turno, mas muita gente que participou desse tipo de mobilização descreveu como uma experiência interessante, porque as pessoas estavam muito acostumadas só às redes sociais e conseguiram ali também sair um pouco do seu círculo, né? Ter contato com ideias distintas. Você acha que essa conversa de rua, não só da militância, mas esse tipo de diálogo promovido, inclusive entre pessoas que não se conhecem a respeito de política, pode também ser um fator positivo nessa eleição, Maíra? Certamente. Não, eu acho que não é só nessa eleição. Eu acho que esse insulamento da esquerda, dos progressistas, nas suas bolhas que retroalimentam essa própria identidade, causam uma certa imaginação completa. Eu tenho vários colegas que vivem nessa imaginação de que o mundo pensa como a gente, né? De que o mundo tem esse mesmo olhar progressista sobre família. Não estou falando nem só de política, eu estou falando de família, de sociedade. E você travar contato com o diferente te ensina que essas ideias, basicamente, né, ideia de direitos humanos, de que as pessoas são iguais, de que as pessoas têm uma dignidade intrínseca, que nós, né, que estamos acostumados a pensar que o iluminismo venceu, que o iluminismo se expandiu como um valor disseminado na cultura ocidental, a gente percebe que não. O iluminismo, ele é um valor de uma bolha que está muito ligada aos intelectuais, a pessoas que são desse campo progressista. Então, eu acho muito interessante esse tipo de diálogo, desde que ele não venha com um viés paternalista, de olha como esses idiotas pensam, e sim com uma ideia de escuta. Olha o que eles têm a nos ensinar. Nem que seja, né, em termos de nós precisamos de argumentações melhores. Porque com as argumentações que nós produzimos até agora, a gente tem um certo limite. Eu vou te contar um caso. Por exemplo, tem um perfil aí de um intelectual que eu sigo e ele tinha publicado um artigo cheio de dados, uma coisa maravilhosa, perfeito, cheio de dados. E aí alguém no feed dele falou, eu não concordo. E aí ele botou mais dados, mais informações, e o cara respondeu, eu não concordo. Aí ele botou mais... E aqui que ele estava dizendo com aquele eu não concordo? Ele estava dizendo, eu não gosto do que você está dizendo, não adianta você me dar mais dado, eu não gosto do que você está dizendo. Então, a gente, para falar com outros segmentos, talvez tenha que incorporar novas linguagens, novas formas de pensar, incorporar uma dimensão de afetos, afetiva e, principalmente, levar em conta a opinião do outro. E é interessante, né, Maíra, quando você fala isso, porque, por exemplo, a gente já viu em algumas, na última campanha mesmo, né, o apelo, não, porque a esquerda precisa ir à periferia. E aí você fica pensando, bom, a esquerda precisa estar na periferia, porque se é para ir nesse sentido quase colonizador, na prática, óbvio que isso não vai funcionar, isso não tem cabimento, até porque existe ali uma interação, a esquerda precisa reconhecer que a periferia também tem saberes, tem conhecimentos distintos que muitas vezes, né, a academia não tem. Então é necessário ter um diálogo, mas como você falou, sem paternalismo, sem uma coisa de tentar impor regra, mas numa conversa de iguais mesmo. Perfeito, e é uma série de experiências que acontecem no campo popular que elas são inspirações muito interessantes para dinâmicas institucionais maiores e, sobretudo, para as próprias políticas públicas, né? Porque existe, por exemplo, movimentos sociais que operam ali dinâmicas de redistribuição, de capacitação, e uma série de organizações, né, no campo popular que não faz sentido quando a gente vai implementar uma política pública a gente ignorar essa teia de relações de saberes e de práticas consolidadas ali que avançam, que redistribuem, que ensinam e querer implementar modelos novos, fazer terra arrasada com esses saberes. É muito importante esse processo de escuta. E a gente escutar mudar o que está pensando também. Por que a gente acredita tanto na deliberação? Né? Isso vem desde lá, sei lá, de Aristóteles. A deliberação não é só você fala e eu falo. Você fala e me afeta, muda o que eu estou falando. E eu, quando falo, te afeto, muda o que você está pensando, o que você está falando. E a partir desse processo dialógico, a gente vai construindo consensos, diminuindo a distância entre os pontos.
Agora, o que não é muito dialógico, Maíra, é a postura do presidente Jair Bolsonaro, que é sempre algo bastante repetitivo, inclusive, que recicla sempre a mesma coisa. A gente viu aqui na última segunda Bolsonaro recebendo embaixadores no Palácio da Alvorada, repetindo novamente, sem provas, acusações contra o sistema eleitoral, também acusações contra os ministros do Supremo Tribunal Federal que fazem parte do TSE. E ontem o ministro Luiz Edson Fachin, que é presidente do Tribunal Superior Eleitoral, determinou que Bolsonaro se manifeste em até 5 dias nas ações que questionam o encontro de Bolsonaro com embaixadores. Como é que você vê essa reação? É tudo meio padrão, né, Maíra? Porque Bolsonaro faz isso muito para mobilizar a base dele, como você já falou aqui em outras conversas, e aí depois tem uma reação que é uma reação protocolar. Então, um filme meio que vai se repetindo? Olha, é isso mesmo. Eu não tenho nem o que falar, porque eu sei que eu já falei isso tudo. Como é que eu leio esse encontro dos embaixadores? Para mim, um evento de campanha. Porque é o Bolsonaro falando algo, né? Essa contestação às urnas e ao sistema político partidário é algo que permeia o discurso de Bolsonaro desde a época que ele era deputado federal. É estruturante para o seu discurso enquanto político que tem um perfil anti-establishment. Ele questiona as instituições, né, políticas, eleitorais e partidárias. Isso faz parte do discurso dele. Então, para mim, aquilo ali é um ato de campanha em que ele está fazendo uma agitação de uma base que já concorda com essas ideias. Em paralelo, ele está contribuindo para um processo que ele botou em andamento, que é um processo de erosão das instituições democrático-liberais no país. E tudo isso foi feito com a conivência explícita das instituições existentes. Porque você tem um deputado que durante 7 mandatos consecutivos, 28 anos, falava que era contra a democracia, a favor da tortura, a favor da ditadura militar. E em nenhum momento ele sofreu nenhuma sanção por quebra de decoro, nenhuma sanção institucional no parlamento. Depois ele assume a presidência, ele fala contra os poderes, xinga ministro, fala que vai fechar o Congresso, ele fala uma série de coisas e em nenhum momento ele sofre punições. Então há uma conivência explícita das instituições com esse processo de erosão das próprias instituições. Isso é que é um contrassenso. É como se as instituições estivessem contribuindo para a sua própria destruição. Isso é que é difícil de entender, essa falta de autodefesa dos próprios poderes. No legislativo é até mais fácil de entender pela questão pecuniária, né? O orçamento em paralelo, esse orçamento impositivo, que é um orçamento paralelo, que irradia recursos para deputados que apoiam o governo, ele dá uma razão pecuniária, né, meramente de dinheiro mesmo, patrimonial, para você permitir essa erosão de uma instituição da República. Agora, no judiciário, eu acho mais difícil de entender. E ainda que seja, né, para agitar a base, como você aponta, Maíra, isso não impede que Bolsonaro, de fato, acabe contestando o resultado das eleições, ainda mais se for uma decisão de segundo turno, e isso, combinado com o que você também diz do processo de erosão das instituições, pode acabar resultando num cenário muito ruim para o Brasil. Sim, de contestação do resultado eleitoral. Eu acho que a gente caminha para isso, né? Principalmente, como você bem disse, se a vitória for no segundo turno. Porque se for no primeiro turno, se Bolsonaro é derrotado no primeiro turno, isso tem que ficar bem claro para todo mundo. E a contestação ocorrer, todo mundo vai perder mandato. Senadores, governadores e deputados federais eleitos. Essa galera não vai apoiar essa contestação. Porque sempre que a gente está pensando num movimento político, a gente tem que ver quem vai apoiar, né? Então, se muita gente for eleita, poucas pessoas vão apoiar. Agora, num segundo turno, que só quem vai perder mandato é o Lula, caso ele vença, é mais provável que esses atores sejam coniventes e mesmo adiram a esse processo de contestação das urnas. Eu fico imaginando também, Maíra, porque não existem candidatos a governo do estado, por exemplo, adeptos do bolsonarismo, que estejam em condições de vencer no segundo turno. Então, se tem um segundo turno para presidente, eles também vão para um segundo turno para governador, né, com chances de derrota, inclusive, e aí pode, na verdade, ter quase uma coalizão de figuras políticas contestando o resultado eleitoral. Perfeito. E é sobre isso
a porta aberta foi dentro do próprio sistema político partidário. Essa porta foi aberta pelo PSDB com Aécio Neves num processo de contestação. É aquilo que eu estava falando antes. É muito importante a gente ver que o Bolsonaro não age no vazio. E que uma vez a gente derrotando o Bolsonaro nas urnas, esse processo não vai cessar. Porque existem vários atores que estão contribuindo e sendo coniventes com essa dinâmica de erosão institucional. Então, é importante a gente ter isso em mente. Agora, Maíra, para a gente concluir, não pode deixar de falar do Rio de Janeiro, né? Que a gente falou também aqui na última conversa. E mais uma vez aí a gente continua com esse imbróglio entre PT e PSB. Um dos vice-presidentes do PT, inclusive ontem, o Washington Quaquá, solicitou que partido a campanha de Lula considerem retirar o apoio à candidatura de Marcelo Freixo ao governo do Rio de Janeiro por conta da postulação da candidatura ao Senado de Alessandro Molon, do PSB. Em relação àquilo que a gente conversou da última vez, Maíra, você vê que uma solução está mais próxima ou, de repente, até uma separação de partidos dentro dessa aliança é a realidade mais palpável hoje? Eu acho interessante que mecanismos de ajustamento ocorreram em outros estados. Principalmente em São Paulo, com a ida do Márcio França para a disputa do Senado, deixando de concorrer com o Haddad na disputa para o governo. Isso aumenta a expectativa e mesmo os argumentos em prol de um acordo no Rio de Janeiro. Mas esse acordo no Rio de Janeiro tem como obstáculo exatamente essa vontade muito grande de Molon, que não está retirando a própria candidatura. E também um certo preconceito, uma certa rejeição de quadros da esquerda tradicional do Rio de Janeiro com a figura de André Siciliano, que é um deputado da Baixada, com ligações múltiplas em termos ideológicos, né? Ele é um político local da Baixada e esses políticos têm um perfil ideológico baixo, no sentido de que eles fazem alianças e constroem políticas com diferentes lideranças das suas localidades. Não é uma política tão nacionalizada e tão vertebrada ideologicamente. Então, há uma certa rejeição por parte da esquerda tradicional com André Siciliano, que respalda essa demanda, a meu ver, um pouco intransitiva de Alessandro Molon de manter a sua candidatura. Maíra, queria agradecer a sua participação aqui no nosso Jornal Brasil Atual de hoje. Muito obrigado, até a próxima. Obrigada, queridos. Boa sexta para todo mundo. Igualmente, conversamos aqui com a professora de Ciência Política da Universidade Federal do Rio de Janeiro, coordenadora do Laboratório de Partidos, Eleições e Política Comparada, Maíra Goulart. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.